A execução penal é um dos nichos mais promissores para atuação na advocacia criminal. Mas se você já atua nessa área ou pretende se especializar para começar a atuar e exercer uma advocacia de qualidade, é importante você entender que existe uma palavra de ordem para atuar na execução criminal, que é a conferência. Sempre que você pega um processo de execução para analisar, você precisa conferir todas as informações, ainda que você atue em uma localidade em que exista o CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Muitas vezes, o percentual, a fração que foi utilizada para calcular, por exemplo, uma progressão de regime, não está de acordo com a jurisprudência dominante e atual dos tribunais superiores. Muitas vezes, você verifica também que um determinado quantum foi utilizado para todas as infrações, ou seja, não houve individualização das infrações penais. Isso na vida do seu cliente pode trazer uma diferença, muitas vezes, de meses, de anos, para ele obter um benefício como progressão de regime, como livramento condicional. O STJ tem proferido várias decisões relacionadas a crimes hediondos. Existe uma decisão que foi bem recente no STJ, que foi de uma pessoa que praticou tráfico privilegiado, que já há bastante tempo não é considerado crime hediondo, e depois praticou um crime de tráfico, esse sim, considerado como equiparado a hediondo. Nesse caso, essa pessoa ela é reincidente, porque ela cometeu um crime após o trânsito em julgado de uma sentença que tinha condenado por um crime anterior. Mas essa reincidência, ela não é específica em crime hediondo. E o STJ vem entendendo que, nesse caso, deve ser utilizado um quantum mais benéfico da nova redação do artigo 112 da LEP. Mas, para você entender isso de maneira didática, eu vou colocar para você na tela como era a previsão anterior, que não estava no artigo 112 da Lei de Execução Penal, mas sim no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Então, vamos lá? Olha só. A Lei de Crimes Hediondos, ela trazia progressão de regime em crime hediondo com o cumprimento de 2/5 da pena ou com o cumprimento de 3/5 da pena, dependendo se a pessoa fosse primária ou reincidente. Perceba que nessa redação aqui, quando o legislador ele se referia à reincidência, ele não fazia qualquer diferença se essa reincidência ela era uma reincidência genérica em qualquer crime, ou se tinha que ser reincidência específica, ou seja, por essa redação aqui, não tinha qualquer diferença. Mas pela atual redação, e lembrando que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pelo pacote anticrime, revogou essa disposição da Lei 8.072 de 90. Hoje em dia, a gente não vai falar mais na aplicação do quantum de 2/5 ou de 3/5 se uma pessoa vai progredir de regime e o crime que ela praticou é hediondo. A gente vai olhar para o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lógico que a gente tem que analisar as questões de direito intertemporal. E se a lei é benéfica, ela vai retroagir. Em que ponto que ela seria benéfica? Eu vou colocar para você agora, aqui na nossa telinha, a redação do artigo 112 com a previsão para progressão de regime em crime hediondo. Então, vamos olhar para você entender direitinho qual é essa distinção e qual é o posicionamento que o STJ vem aplicando. Olha aqui, o artigo 112, ele vai trazer a previsão de progressão com o cumprimento de 60% da pena para o reincidente na prática de crime hediondo. Então, a gente vai chamar isso aqui de reincidência específica. Tudo bem, e se for reincidência, mas não for específica? A lei não trouxe previsão. A outra previsão que a gente tem aqui, mais benéfica, para crime hediondo, é essa de 40%. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. O que o STJ tem entendido? Que a partir do momento que a nova lei traz a exigência de 60%, para o reincidente específico, nós não podemos incluir o reincidente genérico aqui. Isso seria uma analogia em Malam Partem. O reincidente genérico vai entrar aqui, junto com o primário. Portanto, esse caso que o STJ julgou, que foi apenas um dos casos julgados, a gente tem verificado muita jurisprudência do STJ nesse mesmo sentido, é que se a pessoa cometeu um tráfico privilegiado, que não é crime equiparado a hediondo, foi condenada com trânsito em julgado por esse crime, e depois cometeu um tráfico do caput, ela é reincidente, só que ela não é reincidente específica. Por quê? Porque ela não cometeu primeiro um crime equiparado a hediondo e depois um crime equiparado a hediondo. Não, ela cometeu um crime comum e depois ela cometeu um crime equiparado a hediondo. Ela não pode entrar aqui nos 60%.
E aí você pode perguntar, Cris, mas ela poderia, se o crime dela fosse cometido antes da alteração do pacote anticrime, que só entrou em vigor em janeiro de 2020, a gente não poderia falar lá daquele quantum que você mostrou da redação antiga da Lei 8.072, que é de 3/5? Não, porque 3/5 é pior que 40%. E é por isso que o STJ tem determinado a retroatividade da nova lei. Pessoas que são reincidentes, mas que não são reincidentes em crime hediondo e que cometeram esse segundo crime hediondo, elas vão progredir nesse crime hediondo com 40% do cumprimento da pena. E lembrando, tem que existir a individualização das infrações penais praticadas. A gente está falando do quantum a ser aplicado para o crime hediondo que a pessoa cometeu, 40%. Se ela for primária, ou se ela for reincidente genérico, ou seja, ela cometeu crimes de naturezas distintas, não são os dois hediondos, um é comum e o outro é hediondo. Eu espero que mostrando aqui na telinha a redação atual do artigo 112, a antiga redação da Lei 8.072, você tenha entendido a motivação dessas decisões repetidas do STJ sobre a possibilidade de retroatividade da nova redação do artigo 112 a crimes hediondos cometidos antes da vigência do pacote anticrime para situações que envolvem uma reincidência não específica, também chamada de reincidência genérica. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo e até o próximo.